Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 21 de Nissan, 5.783. É o dia 12 de abril do ano 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as leituras diárias. Esta é a semana da Parashá Shemini, oitavo. E também nós estamos aí indo para o encerramento da semana de Pêssach, né? Ao pôr do sol de hoje, nós teremos aí a contagem do 7º dia de Pêssach, né? E com isso nós estaremos também adentrando no 8º dia de Pêssach, né? Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, né? Nós teremos aí o 8º dia de Pêssach. E até o pôr do sol de hoje, nós temos aí o 7º dia de Pêssach, né? E temos as leituras de praxe desta época, ok? Baruch Hashem. Hoje, pela graça bendita de Hashem, vamos ter aí o nosso momento de a contagem do Homer, a leitura de Pêssach, né? Vamos ter a leitura de Shemini Atzeret, né? Do Shemini, melhor dizendo, a oitava, que significa oitava, né? A porção nossa da semana. E vamos também ver aí mais uma breve reflexão sobre a questão, né, nossas crianças, né, o quanto que nós precisamos estar com os nossos olhos voltados, né, nas nossas preces, na nossa petição junto a Hashem, em favor das nossas crianças, independente de nacionalidade, independência do credo dos seus pais, mas as crianças são importantes para esta reta final, antes da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ok? A história judaica no dia de hoje, ela nos fala da seguinte questão: no ano 1314, antes da Era Comum, né, após 7 dias de controvérsias Deus e Moshe, ali na sarça ardente, Moshe aceitou a missão de tirar os filhos de Israel do Egito. Despedindo-se então do seu sogro Itró, ele colocou sua mulher e os seus filhos sobre um jumento e dirigiu-se ao Egito, né, para exigir do faraó o que Deus lhe disse para falar, né? Deixe meu povo ir. E também nesta data, em 1313, antes da Era Comum, 7 dias após o êxodo, os filhos de Israel se viram encurralados entre o exército egípcio e a sua cavalaria, que os perseguia, e as águas do Mar Vermelho, né, que estava à sua frente, o Yam Suf, o mar de juncos. Durante toda aquela noite, um pilar de fogo ficou entre os egípcios e os israelitas. E ao amanhecer, né, ao arraiar do novo dia, Deus ordenou a Moshe: fala aos filhos de Israel para que eles sigam adiante. Nachshon, filho de Aminadab, da tribo de Yehudá, foi o primeiro a saltar no mar, e a água se abriu, e os filhos de Israel caminharam no meio do mar, como em terra seca. Quando os egípcios o seguiram, as águas voltaram ao seu estado natural e eles se afogaram. Os filhos de Israel entoaram então a canção do mar, em louvor e gratidão a Deus. E justamente por ser a data específica, a nossa leitura de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17, e vai até o capítulo 15, o verso 26, que relata exatamente essa história que nós acabamos de falar de forma resumida, ok? Nesse sentido aqui, para o dia de hoje, ok? Então, essa passagem que está no capítulo 13 de Êxodo, a partir do versículo 17, vai até o capítulo 15, verso 26. Então, nós temos aí, né, no momento, antes da passagem do mar de juncos,
o momento da saída do Egito, onde nós vemos aí que realmente Moisés ele tomou os ossos de José, Iosif, e ele foi então para a saída. E o tema, né, que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para hoje é exatamente revelar o sobrenatural, porque está bem conectado com essa passagem aqui, em que fala que Moisés ele estava procurando onde estava o esquife, né, onde continha os restos mortais de Iosif. E ele não sabia onde procurar, né? Aquela geração dos últimos 210 anos mal sabia onde estava a ponta do nariz deles, né? E muito menos não sabia onde estavam os restos mortais de Iosif. Mas da geração antiga ainda estava viva, né? A filha de Asher, né? Serach, filha de Asher, né? Aquela que, quando os irmãos decidiram realmente contar para o pai Yaakov que Iosif estava vivo, então eles combinaram, falaram para Asher ir à frente e falar para sua filha Serach que ela pegasse a sua harpa, a qual ela tocava muito bem e tinha uma voz melodiosa, e ela cantasse para o vovô Yaakov, né, dizendo que Iosif estava vivo, que ele estava no Egito e que era governador do Egito. Então, Serach, ela começou a tocar a sua harpa e próximo de seu avô, do seu avô, né, Yaakov, ela começou a cantar que o meu tio Iosif está vivo, está no Egito e é governador do Egito. E ela repetiu essa frase várias vezes, né, até que realmente a alma de Yaakov começou a viver ou voltar à vida, porque ela começou a se alegrar. Desde do anúncio, né, entre aspas, da morte de Iosif, né, ele estava num luto. Então, a partir daquele momento que Serach, ela começou a cantar, então a alma de Yaakov começou a viver, começou a se alegrar, né? Então ele vira-se para a sua neta e diz a ela, né? A sua canção muito me alegra, enche o meu espírito, que você tenha vida longa. Então esta bênção de Yaakov para Serach foi exatamente para esse momento, uma vida longa, para que ela pudesse dizer a Moshe aonde estavam os restos mortais de Iosif. Então ela mostrou o ponto do rio Nilo, em que o seu esquife foi jogado, um pesadíssimo caixão, que foi ao fundo do rio, porque na visão do Paró e dos seus magos, né, enquanto os restos mortais de Iosif estivessem no Nilo, realmente não faltaria água no rio Nilo, não haveria uma nova seca, e assim o Egito estaria sempre com terras férteis para produzir. Então, quando Moshe chega à beira do rio Nilo, no ponto em que Serach, ela mostra para ele, aqui estão os seus restos mortais. Então, Serach, apontando, Moshe então diz, naquele momento, né, segundo Midrash, Yalkut 227, Moisés então, ele aproximou-se daquele ponto e ele disse então, né, para que, chamando por José, ou Iosif, a hora da libertação de Israel já chegou. Queremos cumprir o juramento que fizesse aos nossos pais de levar os teus ossos conosco, e, portanto, não faças por tua causa demorar a nossa redenção. Ou seja, Moshe estava dizendo, levanta, Iosif. E então o esquife de Iosif saiu das profundezas das águas, saiu da escuridão, saiu do ocultamento e foi revelado o sobrenatural. Ou seja, o esquife de Iosif sozinho
pela graça bendita do Eterno, ele levantou-se por ser pesado em toneladas, para que ele pudesse permanecer no fundo do rio. Então, aquele esquife pesadíssimo de toneladas, ele vem emergir, ele sai das profundezas, sai da escuridão, sai do anonimato, sai do ocultamento e revela-se o sobrenatural. E então, sozinho o esquife, ele era conduzido à margem, e da margem ele foi seguindo Moshe, né? É onde que os nossos mestres falam que os anjos de Hashem estavam conduzindo o esquife de Yosef, ok? Então, e um outro detalhe que o Midrash fala também, né, ali em Yarkut 227, que fazer, na visão judaica, fazer as últimas vontades do morto consiste em um dos mais piedosos deveres humanos. Então, fazer a última vontade do moribundo é realmente uma ação mais poderosa dentro da questão humana, né? Então, foi isso que Moisés se preocupou. Enquanto o povo estava adquirindo riquezas, indo de porta em porta aos egípcios, pedindo ali realmente o que era de melhor, no ouro, na prata, no bronze, nas pedras preciosas, nas moedas de ouro, de prata, nas vestimentas de fino linho, seda e companhia limitada, etc. e tal, né? Então o povo saiu do Egito riquíssimo, né? A indenização de 210 anos de escravidão estava sendo paga ali pelos trabalhos forçados de escravidão, pelo trabalho de escravidão automaticamente sem direito nenhum, né? Então agora ali estamos sendo indenizados por esses 210 anos de escravidão, né? Lembrando apenas que os 400 anos que fala, né, de escravidão, né, ou os 430 anos, como fala ali, fala exatamente a partir do momento em que Deus ele faz o pacto com Abraão, o pacto das partes, e ele fala que a sua descendência seria escrava numa terra estranha, né? Então, a partir daquele momento, né, segundo os sábios, já começou a contar o grande exílio, a grande escravidão do Egito, né? Porque até então o povo não tinha, Abraão e a sua descendência não tinha nenhuma terra legalmente estabelecida, apenas promessa por enquanto, né? Então começou a contar dali. Por que 430 anos? Porque depois que Deus fez o pacto com Abraão, o pacto das partes, Itzhak nasce 30 anos depois. Então esses 30 anos soma-se aos 430 anos, entendeu? Então por isso 430 anos. Mas literalmente escravidão foram 210 anos, ok? Baruch Hashem. Então, dessa forma, revelou-se o sobrenatural. E daqui a pouco o nosso Rebbe Menahem Mendel vai falar um pouco mais sobre essa questão de revelar o sobrenatural. E a segunda passagem, ela é repetida, né? Números capítulo 28, versos 19 até o verso 25, né? Que nos fala novamente sobre a questão dos 15 dias de Pêssar, né? Deste mês, né? Haverá festa no 15º dia, melhor dizendo. 7 dias pães ázimos serão comidos, e no primeiro dia haverá uma santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E então começa a passagem. E oferecereis oferta queimada, em oferta de elevação ao Eterno, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros, um para cada dia, né? Lembrando que o cordeiro aqui não é sacrifício de pecado, ok? Mas realmente recordando a destruição da idolatria do Egito, ok? E o cabrito, que era a oferta de pecado, né? Então, nos fala novamente sobre essa questão aqui. Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer, né?
A nossa mesa aqui já ficou pequenininha, muito livro para cá e para lá, e a mesa ficou pequenininha. Estamos precisando de uma mesa maior, né? Para esparramar os livros aí, as anotações aí, Baruch Hashem por isso. Ok? Vamos para a nossa contagem do Homer. Então, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos no 6º dia do Homer, né? Então, para você que ainda não fez a contagem, é o momento de fazer a contagem e cumprir esta orientação, essa mitzvah da contagem do Homer. Então, eu falo e vocês repetem aonde vocês estão. Então, a contagem é assim. Hoje é o dia 6 do Homer. E vocês repetem. Hoje é o dia 6 do Homer. Baruch Hashem. Hoje nós estamos em Yesod de Hesed, que significa vinculação no amor. Para o amor ser eterno, ele requer vinculação, um senso de união que concretiza o amor através de um esforço conjunto. Amor eterno requer uma conexão, afinidade e ligação íntimas, que beneficie ambas as partes. Esse vínculo dá frutos, o fruto nascido de uma união saudável, ok? E esse fruto que vem de uma união saudável são filhos saudáveis, né? No caso do marido e da esposa. No caso de filhos e pais, pais e filhos, o fruto saudável, ou os frutos, né, saudáveis que dão desse relacionamento, dessa união saudável, é o respeito, é a reverência, é a boa educação, é um amor que vai fazendo com que a família seja mais unida, né? E assim sucessivamente. Entre os amigos, mesma coisa. Entre os parentes, mesma coisa. Então, precisa de vinculação. Isso significa união. Haver união e unidade. Para que não somente um venha desfrutar desse amor, o amor verdadeiro, mas os dois, no caso específico, o marido e a esposa, por exemplo, né, possam os dois estarem desfrutando do mesmo amor, né? Então, o marido e a esposa nesse amor, eles têm uma briga santa, sabia disso? Eles têm uma briga santa no amor verdadeiro, é uma briga mesmo. Então fala assim, bom, eu quero fazer tal coisa para você. Aí a outra pessoa responde, não, eu que vou fazer para você. Não, é eu que quero fazer para você. Não, mas é eu que vou fazer para você. Um exemplo, né? O cafezinho da Edna aqui, por exemplo. Né? Ultimamente, na convalescência dela, quem está fazendo o café sou eu. E eu estou seguindo a receita dela, por isso que está saindo um ótimo café também, ok? Então, eu quero fazer um café para você. Ela fala, fofo, eu quero fazer um cafezinho para você. Agora que nós pegamos a manha do café, da receita dela, então eu falo, não, fofa, fica tranquila, eu vou fazer um cafezinho para você. Não, mas eu quero fazer para você. Não, eu quero fazer para você. Então é uma briga maravilhosa essa, né? Dá muitos frutos, abraços e beijos. Né? Então vamos fazer o seguinte, de manhã eu faço, à tardezinha você faz. Pronto, dividiu. E os dois saem ganhando, né? Um exemplo simples para que possamos entender aí que essa união, essa vinculação é fazer com que o amor seja concretizado através de esforços conjuntos, não separados, né? A sabedoria judaica fala que o marido tem o dever de fazer a esposa feliz. Mas a esposa sábia, que edifica o seu lar, ela não fica esperando. Ela também quer fazer o seu marido feliz. Então, é um esforço mútuo, é uma vinculação, né? E nessa vinculação traz união, unidade, traz o amor verdadeiro, e realmente o casal se une cada vez mais, os pais com os filhos cada vez mais, os amigos cada vez mais, os parentes,
o colega de trabalho, e as pessoas que você conviver. Então você pode fazer yesod de hesed, vinculação no amor. Então a tarefa de hoje é inicie a realização de algo construtivo junto com alguém que você ama. Faça alguma coisa construtiva, os dois juntos, né? Isso faz com que sejam as coisas preciosas aos olhos de Deus, e as pessoas também somam-se, né? Nesta unidade, nesta união, e realmente o verdadeiro amor vai brotando cada vez mais forte, né? Depende do esforço de cada um de nós. Sejamos esforçados para assim o realizarmos. Ok? Baruch Hashem. A nossa leitura de hoje, né, dentro de Shemini, né, é a quarta leitura. Nós estamos em Levítico capítulo 10, versos 12 a 25, né? Então, fazendo uma recapitulação, né, da aliá de ontem, nós vimos aí a morte de Nadav e Avihu, né, onde aconteceu a morte deles, por eles terem realmente apresentado a Hashem um fogo, entre aspas, um fogo estranho, ou seja, eles tomaram muito vinho, e quando viram, depois, né, que viram a glória de Deus se manifestando naquelas chamas vivas, né, de fogo, e depois de tomarem uma certa quantidade de vinho, então entrou o vinho, saiu o segredo, e o segredo deles era que não havia mais condições deles continuarem nessa configuração física deste mundo inferior, e quiseram se unir a Deus para sempre. Então eles vão e oferecem o incenso, que é a oferenda mais agradável de Deus, dentro do mexicão tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, né? E eles passaram, né, a falha deles também de terem passado por cima da autoridade de Moshe, né? Que eles estavam criando uma nova regra e não tinham pedido a orientação devida para Moshe, né? Então eles acabam dessa forma adentrando no Santo dos Santos, oferecem o incenso, a oferenda de incenso, Deus aceita, o mesmo fogo que estava pairando ali no Mexicã, como manifestação da presença divina, da Shekhinah, em que queimou boa parte dos sacrifícios. Então o povo viu que realmente Deus tinha perdoado eles por causa do pecado do bezerro de ouro. Então essa mesma chama, ela se manifesta na oferenda de Nadav e Avihu, né? E como dois filamentos de fogo penetram pelas narinas deles, né? Então eles são consumidos, o corpo permanece intacto, e são consumidos de que forma? A vida se esvai deles, né? Então a alma retorna para junto do Criador, exatamente o que eles queriam, né? E a lição que ficou para nós é que nós precisamos amar a Deus com uma paixão verdadeira, um amor verdadeiro, um amor ardente verdadeiro por Hashem, mas com sabedoria e com temor aos céus, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por exemplo, se todos que estão no monoteísmo seguissem o exemplo de Nadav e Avihu, então quem vai cumprir a tarefa de transformar esse mundo para ser a moradia de Deus? Então é por isso que o nosso amor pelo Eterno precisa ser sábio, com temor aos céus, né? Para que realmente nós possamos cumprir a nossa tarefa. E a nossa tarefa está aqui. Nós, como não-judeus, como Benei Noah, ou Ben Noah, filhos de Noah, ou Bat Noah, filhas de Noah, né? Juntos, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, possamos cumprir a tarefa de transformar este mundo. E é nisso que Deus se alegra muito mais ainda, trabalharmos para transformar o mundo na sua moradia. Posterior à morte de Nadav e Avihu, Deus ele chama
Mishael e Eltsafan, né? Que são os primos de Nadav e Avihu, né? Então, nós temos aí no capítulo 10 mesmo, né, no verso 4, né, onde diz, né, que Moshe chamou Mishael e Eltsafan, filhos de Uziel, tio de Arão. Né? Então, portanto, eles eram primos de Nadav e Avihu. Então, Moisés chama os dois e fala, eles também fazem parte, né, da tribo de Levi. Então, eles fazem parte de todo aquele aparato da tribo de Levi e os Kohanim, para que eles realmente retirassem e carregassem os corpos de Nadav e Avihu para fora do acampamento, né? Então, a lição que os nossos mestres trazem aqui é que, por meio das tarefas mais humildes ou simples que são necessárias para remover coisas que são negativas, né? Então, Mishael e Eltsafan foram chamados para uma tarefa simples, ou até, vamos dizer assim, de uma certa forma até constrangedora ou aparentemente humilhante, tirar os corpos e tirar fora do acampamento e sepultá-los, né? Que é uma tarefa que ninguém gosta de fazer isso daí, não é verdade? Mas aqui a lição que fica, segundo os nossos mestres, é que toda e qualquer tarefa, por mais simples que seja, ela é importante para Deus. Dentro de um aspecto de comunidade, por exemplo, né, muitos querem ser o que toca o violão, o teclado, o piano, a guitarra. Muitos querem ficar ali atrás do microfone louvando a Hashem, né? Muitos querem ficar ali na frente, trazendo, entre aspas, né, os estudos e etc e tal, né? Mas aí, por exemplo, estamos precisando de porteiro. Estamos precisando para tal dia, tal horário, que pessoas venham aqui da comunidade, né, os irmãos venham aqui se juntar para fazermos uma faxina no salão. Não aparece ninguém. Nós estamos precisando aqui, nós temos 10 microfones aqui e nós precisamos de pessoas que venham aqui para o ensaio para cantar, né? Aí aparece 20. Tem 10 microfones, só aparece 20. Entendeu? Então, a lição que fica aqui de Moshe ter chamado Mishael e Eltsafan é que todos precisam estar preocupados, no caso específico aqui, os corpos, né, dos defuntos, que representam negatividade, né? Todos precisam estar preocupados de remover toda e qualquer negatividade que estejam na comunidade, envolvendo a comunidade e etc e tal. Uma outra coisa também, né? Tem a comunidade, tem um local de reunião, né? Quem se preocupa de chegar um pouco mais cedo para poder passar uma vassoura lá na frente, onde está o imóvel, né, que está ou alugado, é a sede própria, né, que está preocupado de ter uma boa aparência, né, chegar mais cedo lá para varrer a frente do imóvel, para ficar tudo limpinho, bonitinho, para as pessoas passarem e verem que realmente é o que? Limpeza. Limpeza é algo bom. Foi removido as coisas negativas, sujeira. Isso representa o cuidado que nós precisamos ter, sem sombra de dúvidas, com as coisas do eterno. Não é para o homem, não é para aparecer, etc e tal. Nós estamos fazendo para Hashem. Afinal de contas, como desde a destruição do Beit HaMikdash, né, os locais de reuniões, sejam nos lares, nas sinagogas, nas nossas comunidades Benei Noa, né, são micro Beit HaMikdash, no bom sentido da palavra, entendeu? Nós estamos fazendo
não somente das nossas vidas, mas dos nossos locais. Nós estamos fazendo um local de estudos de Torá. Então é preciso realmente que todos estejam envolvidos, desde as simples tarefas como as demais complicadas tarefas, que é o estudo, é o aprendizado, é o compartilhar, o estudo, etc. e tal. Mas todos estão imbuídos em remover o quê? Aquilo que é negativo. Porque a nossa tarefa juntos é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, ok? E depois desse fato aí acontecido, então realmente Deus vem instruir Moshe, e Moshe instrui Arão e toda a descendência de Arão, para que antes do serviço não se beba vinho, para não ter problema de embriaguez e fazer o que não é correto, certo? Então vejam bem, ó, segundo os nossos mestres, falam que antes do serviço religioso, né, os responsáveis por tal serviço não podem beber um reviite. O que é um reviite? Corresponde a 86 ml de vinho ou bebida alcoólica. Antes do serviço não se faz isto. É preciso ter cuidado com as coisas do Eterno. Entendeu? Para evitar, na melhor das hipóteses, né, evitar o amor suicida de Nadav e Avihu, né? Ou na pior hipótese, né, boca de bêbado não tem dono, e fica um negócio esquisito, não é verdade? Então nós precisamos ter decência, ordem, disciplina nos trabalhos de Hashem, ok? Isso vai de cada comunidade, isso vai de cada liderança, também nesse sentido, ok? Então, amados, né, completando o serviço após a morte de Nadav e Avihu, que é a nossa aliada de hoje, né, capítulo 10, a partir do verso 12, né, até o verso 15, então nós temos aí, Moshe anunciou a Arão e seus filhos sobreviventes, que foi Eleazar e Itamar, os dois filhos mais novos de Aharão. Apesar de estarem de luto, Moshe orientou eles a continuarem as atividades do serviço religioso, né? Bem como também de comer as partes devidas, né, que era permitido dos sacrifícios, para assim o fazer. Ou seja, nesse sentido, eles estavam então envolvidos em revelar o sobrenatural, que o nosso Rebbe Menachem Mendel assim nos diz. As leis comuns que regem o comportamento dos Kohanim, os sacerdotes, foram suspensas no 8º dia dos rituais de consagração, porque a mensagem essencial desse dia era que Deus pode transcender as suas próprias regras. Enquanto o número 7 simboliza a ordem natural, né, da própria natureza, a ordem natural das coisas, da criação, o número 8 representa a transcendência milagrosa da ordem natural. Está acima do 7, o 8. E por isso, a revelação sobrenatural. Então, poderia ter ocorrido sem a existência anterior de 7 dias não milagrosos. Isso porque Deus faz com que a intervenção milagrosa na vida dependa de nós. Então, por que Deus ele não revelou a sua glória antes do 8º dia? Porque os 7 primeiros dias da consagração do Mishkan e dos Kohanim e o Kohen Gadol é uma atividade humana. É o serviço que compete ao ser humano. Ou seja, traduzindo nos miúdos para entendermos, as nossas atividades diárias, as preces, a nossa techuvá, o nosso estudo da Torá e das 7 leis de Noach, a Tzedakah, são ações que nos competem. É ação humana.
Nós precisamos executar a nossa parte, senão, Shemini, não acontece. Ou seja, a glória de Deus não se revela, não se manifesta. A glória de Deus só se manifestou no 8º dia, porque durante os 7 dias se completou toda a atividade humana, natural das coisas. Ou seja, eu tenho que fazer prece diária? Tem. Eu preciso fazer techuvá diariamente, ou seja, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento? Sim. Eu preciso diariamente ter contato com o estudo da Torá? Sim. Eu preciso diariamente ter contato com as 7 leis de Noa? Sim. Eu preciso, pode ser não diariamente, mas de forma constante. Depende do seu propósito com Deus, da tzedakah. Você vai fazer atos de caridade, bondade, ajudar o próximo, doações, dízimos, ofertas, para ajudar as causas nobres das comunidades, da sinagoga sede. Depende do seu propósito, você pode fazer semanalmente, quinzenalmente, ou uma vez por mês. Sim, mas não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de fazer de tzedakah. Eu fiz um ato de caridade e eu ajudei uma família necessitada. Baruch Hashem. E a sua oferta, o seu dízimo para as causas nobres, das comunidades, da sinagoga sede, o que você fez? Mas eu fiz o ato de caridade e não fiz isso. Precisa ter harmonia, inteligência, sabedoria para poder agir de acordo. Porque todas estas coisas faz parte de um todo, de um tudo, para que a glória de Deus se revele, para que a glória de Deus se manifeste. Você é responsável para revelar o sobrenatural, trazer, entre aspas, o esquife de Yosef, transportar. O que é isto? É o cumprimento de uma mitzvah, é o cumprimento de um mandamento. E nós estamos conectados com todas estas coisas. Nós não podemos deixar espaço vazio. Lembra daquela expressão, mente vazia, oficina do adversário? É uma realidade. Então, à medida que nós estamos ocupando o nosso tempo, a nossa mente, com estas 5 bases que nos é referida, nós estamos revelando o sobrenatural. E você não tem tempo de ficar com minhocas na cachola, entendeu? Então, por isso, o 8º dia, ele é milagroso da consagração do Mishkan, que não poderia ter acontecido antes do 8º dia, durante os 7 dias. Então, por isso, a transcendência máxima da ordem natural, ela ocorrerá nos dias de Mashiach. Ou seja, nos dias de Mashiach, plenamente ocorrerá essa transcendência. Mas até lá, nós temos responsabilidades para que essa transcendência esteja em atividade, em ação, através desses 5 níveis que estão relacionados conosco, Benei Noach. Entendeu? Então, até chegar os dias de Mashiach, até o momento da revelação de Mashiach, que é para qualquer momento mesmo, amém, vem amém, nós não podemos, em hipótese nenhuma, parar. Nós precisamos estar, de fato, conectados com esta realidade. Ok? Então, por isso, as revelações milagrosas do futuro serão resultado dos preparativos que fazemos agora. Assim diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. No nosso contínuo refinamento do mundo, através dos meios naturais, as nossas atividades diárias, sempre devemos ter em mente que os resultados dos nossos esforços atuais serão muito além do que podemos imaginar. Ou seja, o que você está fazendo no momento
você já está revelando os dias de Mashiach. Você já está revelando algo sobrenatural. Por quê? Porque o curso do mundo secular é tudo negativo. E nós precisamos ser como Michael, né? E El-Safan, removendo as coisas negativas. Vamos removendo esses morimbundos, essas coisas podres, que não servem para nada, só atrapalhar a vida dos outros. É através das nossas 5 atividades constantes, né? Ficar enchendo a barriguinha aí, só de vem a mim, vem a mim, vem a mim, e nada para os outros, nada para as causas nobres, você está fazendo parte das questões negativas. E não vai ter como revelar o sobrenatural, ok? Então, essa é uma realidade da nossa atividade diária, isso daí. Vocês estão ouvindo o Benjamin chorando, né? Benjamin chegou, ele está choramingando, né? Chegou com um soninho, coitado, né? Salmos capítulo 8, verso 2, diz assim: até do balbuciar das crianças e lactentes, crias força contra os teus detratores, para destruir inimigos e malévolos. As nossas crianças. Por que as nossas crianças estão sendo alvos das maldades que está acarretando o nosso Brasil e pelo mundo afora? Por que as nossas crianças estão sendo tiradas do seu propósito maior? Estão sendo conduzidas às questões negativas de um desvario, de adultos malévolos e perversos. Salmo 8, verso 2. Até do balbuciar das crianças e lactentes, crias força contra os teus detratores, para destruir inimigos e malévolos. Os adultos acham que sabem muito, não sabem nada. Tem muito que aprender com as crianças, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Os adultos acham que são muito fortes e não são nada. São que nem cristal, frágeis. Mas das crianças vem o verdadeiro louvor, a verdadeira expressão que destrói os inimigos e os malévolos de Deus, do povo de Deus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos dos monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica. As crianças é a grande força do amanhã que está presente no agora. E por isso, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que pode acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, e as forças negativas sabem disto. As forças negativas sabem do poder das crianças, porque os nossos mestres falam que nos últimos dias as crianças terão um louvor puro, terão um balbuciar das coisas divinas, estarão trazendo, revelando as coisas divinas. Como o exemplo que nós demos ontem, de uma criança de 9 anos, falando coisas para sua mãe que ela não tinha dito sobre judaísmo, judeus. Ela ensinou sobre a criação. E a criança fala, mas se Deus nos criou, nós não precisamos pedir para ninguém para falar com Ele. É só falarmos direto com Ele. Então as crianças são para esta hora o grande revelar das coisas divinas. E nós precisamos proteger as nossas crianças, guardar as nossas crianças. Os nossos mestres falam que
Por exemplo, as crianças autistas, elas são de grande elevação espiritual. E a sua grande elevação espiritual faz com que os seus corpos não suportem esta grande elevação espiritual e por isso são autistas. E elas precisam de cuidados especiais. Precisam cada vez mais de um contato da Torá, de louvores a Deus, de salmos. A família precisa estar forte e firme para estas últimas ou estes últimos momentos que nós temos diante de nós. Por isso, as crianças estão sendo atacadas. E é preciso que todo o poder público, que todos os pais se envolvam na proteção dos seus filhos. Porque as forças negativas sabem que a grande força de Deus estão nas crianças. E é por isso que é necessário o voltar-se para Deus, voltar a olhar para os céus, clamar a Deus, a começar dos pais, clamar a Deus pela proteção dos seus filhos, para que possam cada vez mais serem guiados no caminho divino e possam dessa forma realmente serem grandemente protegidos e possam ser usados por Deus para esta última hora. Por isso, Malaquias capítulo 3, verso 24 diz: os corações dos pais retornarão através de seus filhos. Os pais que não se importam pelos seus filhos têm uma conta terrível a prestar diante de Deus. Os pais que têm os seus filhos para jogá-los ao mundo e aos cuidados de terceiros, eximindo-se da sua grande responsabilidade de ser mãe e pai, terão sim que prestar uma grande e terrível conta a Deus. E aqueles que mesmo não sendo pais, mas dedicam com muito amor ao cuidado e à proteção das crianças, como já aconteceu várias professoras se lançando diante do perigo para protegerem os seus alunos, os seus pequeninos, tem grandes bênçãos e méritos diante de Deus. Apesar que certos poderes públicos não reconhecem isto. Valorizam mais o negativo do que aquilo de bom que aconteceu. Por isso, Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensinai o menino, a criança, o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É o que diz Provérbios. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz: não podemos ficar tranquilos até que toda criança, menino e menina, receba uma educação moral apropriada. Toda educação imoral para as crianças, os responsáveis também têm uma prestação de contas a prestar com o Criador de todas as coisas. Voltemos a olhar para o céu. Olhemos para os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o princípio e a base de tudo e de todos. Levemos Salmos, o livro de Salmos é poderosíssimo, as suas palavras de bênçãos para as crianças. Valorize o que Deus lhe deu de melhor, acima do melhor. Ele te deu algo muito melhor. Deus te deu o melhor, a vida. E Ele te deu algo melhor acima da vida, seus filhos. Por isso escrito está em outra parte de Salmos, que os filhos
Os nossos filhos são heranças do Eterno. Zele por eles, lute por eles, proteja-os e os leve cada vez mais à presença de Deus. E você terá grandes recompensas com Deus. E você poderá ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Jerusalém. Shalom, shalom. Até amanhã.